Bem-vindos! Hoje, mergulharemos na vida e legado de um dos 12 discípulos de Jesus mais significativos, o apóstolo André. Embora muitos detalhes sobre sua vida sejam conhecidos através das Escrituras, há também uma rica tradição que nos oferece insights sobre sua jornada como seguidor de Cristo e seu impacto duradouro na história do cristianismo. Junte-se a nós enquanto exploramos a história fascinante e inspiradora do apóstolo André, desde suas origens humildes como pescador até seu testemunho final de fé e sacrifício. O apóstolo André emerge como uma figura central entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus. Seu nome, de origem grega, é carregado de significados que evocam bravura e virilidade, possivelmente refletindo suas características pessoais e o papel que desempenhou no ministério de Jesus. André compartilhava laços fraternais com Simão Pedro, outro dos 12 apóstolos, o que acrescenta camadas de complexidade e proximidade às narrativas sobre esses homens. A genealogia de André, entretanto, é envolta em certa ambiguidade. Registros bíblicos variam quanto ao nome de seu pai, que pode ser identificado como João ou Jonas. Essa discrepância levanta questões intrigantes sobre a interpretação dos nomes nas fontes antigas e sobre a possível variação dos mesmos ao longo dos relatos evangélicos. Por exemplo, enquanto no Evangelho de Mateus Jesus se refere a Pedro como Abar-Jonas, que significa filho de Jonas em aramaico, no Evangelho de João o pai de André e Pedro é mencionado como a João. Essa divergência nas Escrituras contribui para o mistério que envolve a história do apóstolo André, enfatizando sua importância e seu lugar significativo dentro do círculo íntimo de seguidores de Jesus. Jornada do apóstolo André, e de pescador a discípulo. A história do apóstolo André é marcada por uma jornada extraordinária de fé e dedicação a Jesus Cristo. Originário de Betsaida, na Galileia, André e seu irmão, Simão Pedro, eram pescadores em Cafarnaum quando foram chamados por Jesus para segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Iniciando como discípulo de João Batista, André foi apresentado a Jesus como Cordeiro de Deus, um encontro que mudou o curso de sua vida e levou a trazer seu próprio irmão para junto de Jesus. Logo após, Jesus os convocou para se juntarem aos 12 apóstolos, testemunhando seus ensinamentos poderosos e milagres. Ao longo de seu caminho com Jesus, André desempenhou papéis significativos, desde participar da multiplicação dos pães e peixes até estar presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como a última Páscoa em Jerusalém. Sua posição entre os discípulos, por vezes, levanta questões sobre sua ausência em certos eventos, mas seu papel essencial como líder e seguidor fiel de Jesus é inegável. Mesmo após a ascensão de Jesus, André continuou seu ministério como apóstolo, sendo mencionado entre os outros discípulos em Atos dos Apóstolos. Sua história inspiradora continua a ressoar através das Escrituras, demonstrando a importância da fé e do serviço dedicado ao reino de Deus. Explorando as tradições sobre o apóstolo André. Além dos relatos encontrados na Bíblia, a história do apóstolo André é enriquecida por tradições cristãs que revelam mais sobre seu ministério e legado. De acordo com essas tradições, André não apenas desempenhou um papel vital na igreja primitiva, mas também foi um proeminente evangelista em diversas regiões. Segundo relatos, o apóstolo André teria pregado em Cíntia e Partia, áreas próximas ao Mar Negro, e também em algumas regiões da Ásia Menor. Essas tradições estabelecem uma forte ligação entre André e a Igreja russa, deixando um impacto duradouro nessas comunidades. No entanto, uma das histórias mais marcantes sobre André é seu martírio em Acaia. De acordo com a tradição, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como a Crux de Cussata ou a Cruz de Santo André. Este acontecimento teria ocorrido após André evangelizar a esposa do procônsul local, demonstrando seu compromisso inabalável com a propagação do Evangelho,
mesmo diante da perseguição. Essas tradições, transmitidas ao longo dos séculos, acrescentam uma camada fascinante à narrativa do apóstolo André, destacando sua coragem, zelo missionário e sacrifício pelo reino de Deus. Como André encontrou seu fim? De acordo com a tradição, o apóstolo André enfrentou o martírio na cidade grega de Patras, por volta de 60 d.C., seguindo um legado de serviço e dedicação ao Evangelho. Ele foi crucificado, mas não de maneira convencional. André não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus, então foi amarrado a uma cruz em forma de X, uma escolha que deu origem ao símbolo da cruz de Santo André. Ao contrário de um fim silencioso, André usou seus últimos momentos para proclamar incansavelmente a mensagem de Cristo. Segundo relatos apócrifos, como os Atos de André, ele permaneceu pregando mesmo enquanto estava suspenso na cruz, testemunhando sua fé até o último suspiro. Sua coragem e compromisso inspiram gerações, tornando sua morte não apenas um evento histórico, mas um testemunho poderoso de devoção ao Evangelho. É hora de encerrarmos nossa jornada pelo legado do apóstolo André. Esperamos que tenham apreciado conhecer mais sobre sua vida, seu ministério e seu exemplo de fé inabalável. Que as lições que aprendemos com sua história possam nos inspirar a seguir com coragem e dedicação os caminhos de Cristo. Até a próxima!